E olha que legal a gente saber disso, porque a gente está falando aqui de como que a gente toma as nossas decisões. Mas muitas pessoas que me escutam e que acompanham o meu conteúdo são profissionais liberais, são empreendedores. E se a gente conhece o que faz uma pessoa tomar decisão, como que a gente toma decisão, a gente também pode fazer o nosso cliente tomar decisão, né? Eu, com esse conhecimento aqui, eu uso para vender meus cursos de maneira íntegra, claro. Eu vendo algo que eu acredito, que eu tenho certeza que é importante para a pessoa. Então, eu uso isso. Eu falo que vão acabar as vagas, principalmente porque é verdade. Sim. Eu tenho vagas limitadas. Não seria íntegro nem honesto da minha parte dizer, se inscreve aí, não sei até quando vão as vagas, e de repente acabar. Mas eu também uso isso porque eu quero que as pessoas tomem decisões. Ou de, não, beleza, não vou entrar nessa turma, então tome sua decisão logo. Ou vou entrar nessa turma, também tome sua decisão logo, porque as vagas acabam. Então, a gente, como empreendedor, como profissional liberal, se a gente quer vender, é importante conhecer essa coisa do processo da tomada de decisão. Então, essa coisa da disponibilidade, né? Eu dizer se tem, se não tem, se vai acabar. E essa disponibilidade também pode, assim, fazer a gente acreditar que algo tem muito e também fazer a gente tomar decisão. Por exemplo, eu morro de medo de avião. Por que eu tenho medo de avião e eu não tenho medo de viajar de carro, por exemplo? É porque, se você for avaliar, é muito mais noticiado desastre de avião e com muito mais intensidade, com muito mais riqueza de detalhes do que um desastre de carro. Então, a gente tem mais medo de alguma coisa que parece que vai acontecer mais do que de carro, sendo que viajar de avião é muito mais seguro, né, tecnicamente falando e pelas estatísticas, é mais seguro do que viajar de carro. Mas eu não tenho medo de viajar de carro. Então, se for uma viagem que dá para ir de carro e dá para ir de avião, mas dá para ir de carro sem, sabe, sem ser muito cansativo, é provável que a minha decisão seja ir de carro. Porque na disponibilidade de informações parece que voar de avião é mais perigoso, mas não é, o contrário. Então é uma decisão que eu tomo com base nesse viés assim da disponibilidade. Então isso é algo externo que me faz tomar decisão. Mas tem mais coisas externas, mas eu queria falar mais de outras coisas internas que Tá. existem. Por exemplo, comportamento do avestruz. Muitas vezes ele é incentivado assim por algo que nas finanças comportamentais é chamado de viés do status quo. O que é isso? É aquela coisa de você não tomar decisão nenhuma, você não se mexer, simplesmente por um medinho de se mexer, assim, por ser mais confortável não se mexer. E olha só, tem um dado, você sabia que na Áustria quase 100% das pessoas são doadoras de órgãos. E na Dinamarca, só 4% das pessoas são doadoras de órgãos. Com esse dado, a gente pensa assim, poxa, os austríacos são muito mais generosos do que os Queijo, dinamarqueses. sim. Dinamarqueses. A gente tem, né, a gente imagina, pô, eles são muito mais legais. Mas não é que eles são mais legais, tem a ver com essa coisa do avestruz, de você não se mexer e não tomar uma decisão. Na Áustria, toda a população é doador presumido. O que é o doador presumido? Você nasce e você é doador. Se você não quiser doar seus órgãos, você vai ter que, sei lá, um formulário, um documento, você vai ter que dizer que não quer doar. Na Sim. Dinamarca é o contrário. Ninguém é doador. Para você doar, você tem que ir lá e dizer, eu quero ser doador. Não tem nada a ver com os dinamarqueses serem mais pessoas e os austríacos serem maravilhosos. Acontece isso também. A Suécia também tem muitos doadores pelo mesmo motivo. A Alemanha tem poucos doadores pelo mesmo motivo. Porque você tem que se mexer para tomar aquela decisão. Né? Se mexer para tomar a decisão de não ser ou se mexer para tomar a decisão de ser. E a gente tende a não se mexer, a fazer o que o avestruz faz, enfia a cabecinha ali e deixa tudo como tá. Né? Então, assim, muitas vezes a gente toma essa decisão aí com um comportamento de avestruz, ou seja, não toma a decisão. A gente deixa de avaliar se aquilo é bom ou não pra gente. Deve ter uma porção de gente que não tá afim de ser doadora e que na Áustria e uma porção de gente que gostaria de ser doadora e que na Dinamarca não é. Né? Então, isso é uma coisa que afeta a nossa decisão também. Uma outra coisa que afeta são os nossos preconceitos, o que a gente pensa, as nossas crenças, né? Teve uma situação na minha vida, quando foi em 2001, eu trabalhava numa empresa e foi lá uma corretora, hoje eu sei que é uma corretora, na época eu nem sabia o que era, uma corretora criou lá tipo um ponto de atendimento para estimular que todos os funcionários daquela empresa investissem o fundo de garantia em ações da Petrobras e da Vale. Isso foi em 2001. E aí eu nunca tinha ouvido falar em ações, quer dizer, eu ouvi falar já, mas eu não entendia nada de ações. Eu não sabia como escolher, não sabia se era uma boa decisão. Eu pensei, poxa, meu fundo de garantia, será que é uma boa investir em Petrobras e Vale e tal? E aí eu fui conversar na época na minha família, com os meus pais, olha, tá acontecendo isso, tem lá uma empresa e tal, estimulando isso. E aí eu fui perguntar para pessoas que também não sabiam nada de investimentos, né?
E a gente pensava assim, não, ações é um negócio perigoso. Por outro lado, fundo de garantia é o único dinheiro que o trabalhador tem. Então, baseado nesses pré-conceitos, nessas crenças, nesses pensamentos de que ação é perigoso e que fundo de garantia era a única garantia que eu tinha como trabalhadora, eu decidi não investir. Eu cheguei em casa, tá acontecendo isso. Não, ações é muito perigoso, você vai perder todo o seu dinheiro, vai perder a única garantia que você tem como trabalhadora. Verdade, não fiz nada. Algumas amigas minhas, da mesma idade, ganhando a mesma coisa, mesmo estilo de vida, não vinham de família rica, mas elas entenderam diferente. Quais foram os preconceitos delas? Pensaram assim, cara, eu moro com os meus pais, era o caso meu também, apesar da nossa vida ser meio difícil assim em casa, por questões financeiras, mas eu morava com os meus pais, começando minha vida profissional, começando a estudar. Tipo, meu fundo de garantia nem era tão gordo assim, não era um grande salvador da pátria, assim. Elas pensaram assim, eu não tenho nada a perder e investir em ações deve dar algum dinheiro, porque americano investe em ação e americano tá cheio de dinheiro. Elas pensaram diferente e elas colocaram o dinheiro dela em Petrobras e Vale. Uns 8 anos depois, algumas delas estavam comprando apartamento com aquele dinheiro que elas investiram. E eu já contei no primeiro podcast que esse meu fundo de garantia, alguns anos depois, ele me foi pago numa rescisão, eu botei esse dinheiro numa poupança e eu perdi esse dinheiro numa ação judicial. E esse fundo de garantia poderia ter sido investido na época em Petrobras e Vale, poderia ter virado, de repente, um apartamento como virou no caso dessas minhas amigas, né? Então, assim, olha a decisão como eu tomei. Eu tomei uma decisão baseada em preconceitos, né, em crenças, em coisas que eu já tinha ouvido falar. Elas também, e a decisão delas foi completamente diferente. E eu tomei decisão ouvindo pessoas que não estavam preparadas para tomar aquela decisão. E essa é uma coisa assim bem difícil da gente fazer, assim. Como é que eu sei que a outra pessoa é a pessoa certa para me ajudar? Poxa, eu tô precisando decidir alguma coisa, vou pedir um conselho. Pedir conselho para quem? Pede conselho para quem tem os resultados que você quer. Então, se eu quero conselho sobre investimentos, se eu quero saber alguma coisa sobre investimentos, né? Tem gente que pergunta, é melhor ações ou fundo imobiliário e tal? Vai perguntar para alguém que investe nos dois. Não vai perguntar para alguém que investe em ações, não vai perguntar para alguém que só investe em fundos imobiliários e não vai perguntar para alguém que investe em poupança ou que não investe em nada, né? Então a gente tem que pedir, se a gente vai contar com a opinião dos outros, a gente tem que contar sim. E é importante contar com a opinião dos outros? Eu acho que é. Porque aí a gente tira um pouco esses nossos preconceitos, essas nossas crenças. A gente sai do nosso mundinho que às vezes não enxerga que tem mais do que aquilo. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, até mais um segredo que eu vou dividir aqui, é quando eu divulgo os meus cursos, uma coisa que eu faço é colocar muitos depoimentos de outros alunos. Que os alunos me mandam vídeos contando como foi para eles e tal. Porque eu sei que tem muita gente que fica em dúvida, né? Será que é uma boa o curso para mim? E aí eu ponho depoimentos de pessoas de profissões diferentes, de idades diferentes, homens, mulheres, de grande cidade, do interior e tal. Coloco gente de tudo quanto é tipo, para que se a pessoa está em dúvida e ela quer tomar uma decisão, ela possa escutar várias opiniões e tomar a decisão. Necessariamente que entre, de repente não. De repente ela vai tomar a decisão de que não é para ela entrar, tá tudo bem. Mas eu coloco várias opiniões ali, porque eu sei que ela não vai ter como perguntar para essas pessoas. E se você quer tomar uma decisão e você quer uma opinião de alguém, tem que ser alguém que conhece sobre aquilo. Sim. Qual é a melhor pessoa que pode te dar uma opinião, por exemplo, de entrar no meu curso? É um aluno, né? Então eu disponibilizo isso para ajudar a pessoa a tomar decisão, porque eu sei que isso é importante. Então, voltando também naquela questão de a gente pode ouvir esse podcast hoje tomando pra gente, né? Então, como eu vou tomar minhas decisões, mas também tomando como empreendedor e profissional liberal. Você quer vender o teu trabalho, o seu produto, o seu serviço? A pessoa tem que tomar uma decisão. Qual a melhor forma da pessoa se decidir pelo seu produto ou pelo seu serviço? Ela ouvir, por exemplo, opiniões de quem já usou o seu produto, o seu serviço. Então, coloque depoimentos de alunos, de clientes, de pacientes, coloque isso nas suas redes sociais, espalha no seu consultório, sabe? Dá um jeito, se é um salão de beleza, coloca foto de antes e depois. Dá um jeito das pessoas verem os resultados para elas tomarem a decisão. É como se elas estivessem ouvindo a opinião da melhor pessoa que elas poderiam ouvir a opinião, né? Que são os seus clientes.